todos os livros que eu li em 2025. Oi, gente! Eu sou a Gabi Arrojo e bem-vindos ao meu canal. Vamos começar com romance esportivo. Eu reli a saga Off Campus assim que a Prime anunciou que ia ter uma série dessa saga que eu sou completamente apaixonada. Então, eu li O Acordo, que pra mim é 5 estrelas. O Garrett e a Hannah são, tipo... Eles são meu casal favorito da saga toda, tá? Eles são meu casal favorito. Aí, depois teve O Erro, que é com John Logan e a Grace, que pra mim também foi um livro 5 estrelas. O Jogo, que é com o Dean e com a Ellie, que também é 5 estrelas. Temos A Conquista, que é com Tucker e com a Sabrina, que pra mim é um livro 4,5 estrelas. Eu amo o livro, mas teve alguns pontos que me estressou um pouco. No caso, a Sabrina, ela me estressou bastante um pouco. Então, né? Pesa um pouco. Mas 4,5, no fim eu adorei a Sabrina, no fim do livro eu adoro ela. Então, é isso, é só mesmo o começo que me estressou bastante. Depois eu li O Legado, que pra mim é um livro 5 estrelas, que conta a história de todos esses jogadores de hóquei, de todos os 4 livros que eu falei antes, uns anos depois. E é um livro muito legal, é muito gostoso de ler. Muita gente não gosta, mas eu acho que, nossa, é muito gostoso de ler eles depois de um tempo, todos os casais juntos, construindo a vida, e é muito gostoso. Depois que eu terminei Off Campus, eu fui pra Bar U, que é no mesmo universo de Off Campus, mas com outro grupo de amigos, né? Então, teve The Chase, que pra mim foi 5 estrelas, e é o único dessa saga que pra mim foram 5 estrelas. Aí teve The Risk, que pra mim foram 4. The Play, 4 também. E The Dare, que foi 3,5, porque eu me estressei muito com a protagonista. Com ela me estressou um pouco. Mas tudo bem, no fim ela é uma fofa, mas ela me estressou, né? Não tem muito o que fazer. Fiquei meio estressada. Então pra mim foram 3,5 estrelas, assim. Mas é um livro legal. A saga toda, eu gosto muito da escrita da Ellie Kennedy. Então, assim, é muito bom. É muito bom. Aí, depois que eu terminei Bar U, eu fui pra Campus Dardes. E só li um livro até agora, que é O Efeito Graham, que pra mim é 5 estrelas, porque é com a nossa Gigi Graham, filha do Garrett Graham, com o Ryder. Então, é a Gigi com o Ryder. E é um livro muito, muito, muito bom. Muito bom. Só leiam, porque é simplesmente incrível. E tá tendo uma obra aqui em cima, então eu sinto muito por isso. Mas, nossa, como eu queria que tivesse, tipo, sei lá, depois das 4 temporadas de Off Campus, como eu queria que tivesse uma série focada nos filhos deles, que nem O Efeito Graham, com a Didi e com o Ryder. Gente, que tudo. Ia ser tudo pra mim, porque esse casal é perfeito. É perfeito. É nível, assim, Garrett Graham e Hannah, entendeu? É esse nível. Depois, eu já comecei Romantasia e eu não consegui sair de Romantasia, porque é perfeito. Tá? É perfeito. Então, eu comecei com a saga Quarta Asa. E vocês vão ver que eu simplesmente me apaixonei, né? Então, teve a Quarta Asa, que eu dei 5 estrelas. Porque eu amo Xaden e eu amo a Violet. Eles são incríveis juntos. E, nossa... Ele e o protagonista masculino de Acotar, o Reese, estão no meu top 1, porque eu não consigo decidir. Eles são perfeitos. E a Violet também é incrível, é uma fofa. Só que ela é muito forte, e ela é frágil e forte ao mesmo tempo. Ela é incrível. Então teve Quarta Asa, que eu dei 5 estrelas. Teve Chama de Ferro, que eu também dei 5 estrelas. Me estressei muito com uma personagemzinha chamada Cat, mas eu dei 5 estrelas porque... como que pode? Ela tem o poder lá de fazer os outros sentirem, aumentarem as emoções, e eu aqui fora... minhas emoções aumentando junto, entendeu? O poder dela funcionou comigo. E teve Tempestade de Ônix, que também foi 5 estrelas. E choradeira no final, porque não tem o 4º livro. E tá triste. Tá triste. Tá triste porque a gente sabe que o 3º livro, Tempestade de Ônix, foi uma carta de amor pra Violet. Do Xaden pra Violet. Ou seja, tamo na merda. Tamo na merda, entendeu? A gente vai sofrer. A gente vai sofrer nesse 4º livro. Tudo que eu queria era uma cura Venin. Tudo que eu queria era uma cura Venin. E que um dragão vermelho e um cavaleiro loiro chamado Liam voltassem à vida. Era tudo que eu precisava pra ficar feliz.
Aí eu terminei Quartasa, eu reli Quartasa, porque eu fiquei muito empolgada. Eu li muito rápido, eu li muito rápido. E aí eu achei que eu tinha deixado informações passarem. Então o que eu fiz? Eu reli tudo de novo. Então, tipo, eu li em uma semana toda a saga de Quartasa, e aí eu reli de novo assim que eu terminei. Aí depois eu fui pra Cotar. Eu comecei a Cotar, eu sei que é muito famoso, mas eu nunca tinha lido, e eu não conhecia a história, nem nada assim. Então, teve Corte de Espinhos e Rosas, que eu dei 3 estrelas, porque eu acho assim, eu gosto muito da escrita da Sarah J. Maas, gosto muito da escrita dela, só que o começo desse livro foi maçante, foi um livro que me empacava, sabe? Eu fiquei empacada, era muita descrição do lugar, então quando começa ela tá caçando, aí eu falei, nossa, que chato, mas falaram que vale, mas eu pensei, né? Falaram que vale tão a pena, e todo mundo já tinha me avisado que era meio maçante, só que vale a pena depois. E é só esse livro mesmo que é maçante no começo e depois também já... Mas assim, pra mim foram 3 estrelas. E é um livro bom no fim, o fim, né, do 60 pra cima, 60%, é um livro que você fica super intrigada. E eu falei isso, tem uma amiga minha que começou a ler e falou, meu, tá muito difícil de terminar. E eu falei, só vai. Quando chegar no 60%, você vai se apaixonar, entendeu? Porque é bom, é um livro bom, muito bom. E aí, depois teve A Corte de Névoa e Fúria, que é 5 estrelas, obviamente, porque nós temos o nosso Reason como protagonista de um livro maravilhoso, entendeu? A gente tem a maior carta de amor do mundo, em 2 capítulos específicos. A maior carta de amor. Ai, como é perfeito. Chorei. Temos uma reviravolta no começo do livro, assim, e no fim, que a gente descobre algumas coisas. E muita merda que uma certa pessoa faz e age de uma forma que, bom, caga com tudo. Aí, depois disso, tem Corte de Asas e Ruínas, que pra mim também é um livro 5 estrelas, que a gente vê a Feyre, ela totalmente empoderada. Ela não tem mais medo, ela agindo de uma forma... Meu, ela tá uma protagonista muito boa, muito forte, e Reason apoiando cada vez mais ela. Perfeito, a gente tem aquela reunião impecável, que aquela cena causou, foi incrível. A gente tem o fim do livro, que eu chorei no momento, certo momento, eu acho que todo mundo chorou nesse certo momento específico, mas depois fica tudo tranquilo, fica tudo certo. Dá tudo certo, aí a gente volta, a gente finge que nem chorou, mas eu chorei. Eu reli esse livro, eu reli toda a saga Cotar, que nem eu fiz com Quartasa, e eu chorei de novo assim que eu li essa mesma cena, porque não tem como não chorar. Aí... Depois eu fui pro livro, pra novelinha, né, que é Corte de Gelo e Estrelas, que eu também dei 5 estrelas, porque assim, eu adoro, todo mundo tava tudo guerra, todo mundo morrendo, se matando, chorando, sofrendo, e aí é um livro que é literalmente descanso, sabe? Eles tentando voltar à vida normal, claro, ainda tem coisa pra resolver, depois de uma guerra tem muita política envolvida, mas é um livro de, tipo, descanso, de relaxar, a gente vê os personagens em si... vivendo após uma guerra, sabe? Então, pra mim, é 5 estrelas. Eu adoro quando a gente vê o pós de um livro que é pesado, de uma saga que é pesada, e tá todo mundo, tipo, feliz, entendeu? Todo mundo que merecia tá feliz. Então, é isso. E nós temos o último, até agora lançados, o 5º, porque a gente sabe que vai vir o 6º livro, e que é Corte de Chamas Prateadas, e eu dei 3 estrelas. Por quê? Por que você não gosta do Cassian? Não, eu adoro Cassian. Adoro Cassian. Eu tenho um problema com a Nesta, entendeu? Meu problema é com a Nesta. Não importa, mas ela teve a redenção dela e tal. Vocês vão ver que eu vou falar aqui de vários personagens que também tiveram redenção. Eu sou hipócrita. Ponto. Eu sou hipócrita. Não tem meu problema com a Nesta. Mas meu problema com a Nesta vem desde o começo. Porque, gente, não importa se você tá acabado. Todo mundo nesse livro está acabado. Todo mundo nesse livro precisa de terapia. E assim, é uma vida... Olha o que eles são féricos, eles têm uma vida comprida, longa pela frente. Mas boa parte dessa vida eles precisam de terapia, entendeu? Porque eles sofreram muito, muito. E nem por isso todo mundo vão tratando os outros do jeito que a Nessa trata. Não tem necessidade, entendeu? Então, pra mim, é um 3. Porque assim, não gosto da personagem da Nesta, não me simpatizo com ela, mas no fim do livro, ela é ok, entendeu? Ok, ela ajuda a salvar a Feyre e tal, mas eu não consigo ver essa redenção. Tipo, é uma redenção, é ela mudando, mas eu não consigo me simpatizar com a personagem, entende? Porra, ela foi cruel com todo mundo, com a própria família, com a irmã que ia caçar pra ela não morrer de fome.
Entendeu? Ela... Ai, chata. E outra coisa que eu acho desse livro, que é Nesta e Cassian, a redenção da Nesta, ela mudando, junto com uma história, tipo, junto quando surgia uma das rainhas humanas, que tinha que salvar mais uma parte do mundo. Eu acho que isso ficou muito perdido. Eu acho que tinha, na minha opinião, tinham que ser 2 livros dela. Por mais que eu não goste da Nesta, eu não acho que a escrita é ruim, eu não acho que o livro é ruim. Não me simpatizo com a personagem. Ela me estressa, então eu passo estresse no livro, entendeu? Me estressei 60% do livro. Que 60% do livro é ela falando. Então me estressei. Aí, então o que eu acho? Tinham que ser 2 livros da Nesta mesmo. Porque tudo bem, a escrita é maravilhosa, o livro é muito bom. Mas, tipo, um livro focado na redenção dela, no processo, ela se tornando Valkyria, ela tendo amigas, olha só que milagre! Ela tendo amigas. E o outro livro é ela, de fato, lutando com a Rainha Mortal, achando os artefatos. Eu achei que ficou tudo muito rápido. E no fim teve um desfecho que, não sei, meio sabe? Meio, não sei. E a gente sabe que vai ter o 6º livro, então eu acho que o desfecho não foi tão desfecho assim. Mas para um livro que lançou e que terminou o 6º livro sem ninguém saber ao certo, o 6º livro, o 5º livro, que terminou o 5º livro sem ninguém saber ao certo se teria o 6º, como seria, eu acho que foi um final meio assim, meio morto, meio um fim sem fim, uma morte do vilão que foi uma morte meio ruim, sabe? Eu não sei, eu sei. E outra coisa, tá? Antes que vão me julgar. Eu sei que a Nesta sofreu muito, eu sei que ela tinha depressão, eu sei. Mas, gente, não justifica ela tratar as pessoas que nem um lixo. Ela tratou o Cassian que nem um lixo, o Rhys que nem um lixo. O mundo inteiro que nem o pai dela que nem um lixo. Ela tratou a Feyre, a Elaine. E ela sempre protegeu a Elaine. Ela tratou a Elaine como um lixo. Assim, honestamente, ela me estressa. Tem a redenção dela. No fim, eu me simpatizei. No fim do livro, eu me simpatizei com ela. Mas lá no finzinho, e é simpatia, entendeu? É tipo assim, seria educada. Simpatia. Agora, eu não consegui amar a personagem. Quem sabe no 6º livro, a gente não tem interação dela melhor, assim, ela sendo realmente uma boa pessoa, que me intriga a gostar mais da personagem. Quem sabe? Aí, a última saga de romantasia que eu li em 2025 foi Trono de Vidro. Também da Sarah J. Maas. Uma saga que eu fiquei encantada. Uma escrita perfeita. A Sarah J. Maas já tem uma escrita perfeita. Mas, assim, um plot atrás de plot, mas... Ai, que impecável! Que impecável! Foi incrível. Eu queria, tipo, apagar essa memória e reler de novo só pra sentir tudo que eu senti lendo a primeira vez. Porque foi perfeito. Foi perfeito. Então, Trono de Vidro, que pra mim foi 5 estrelas, que foi a apresentação. Eu comecei com o Trono de Vidro, então foi a apresentação de um mundo, sabe? Pra mim foi 5 estrelas. Impecável. Vocês vão ver que a maioria quer tudo 5 estrelas, tá? De Trono de Vidro. Então é 5 estrelas. 5 estrelas. Trono de Vidro é maravilhoso. Aí a gente tem Coroa da Meia-Noite, que pra mim é 4,5. 4,5 estrelas. Não é que é um livro ruim, é um livro muito bom, tá? 4,5. Só que eu sofro, não é que nem que eu sofri, eu me estressei em algumas partes, sabe? Eu amo a protagonista, mas nesse livro, algumas partes me estressaram. Eu não li, aí muita gente vai me julgar, mas eu não li o livro de contos. Por quê? Tipo, eu só por último, entendeu? Eu só li por último, porque eu tava muito entretida com o plot que surgiu bem no fim de A Coroa da Meia-Noite, que eu não quis parar pra ler um livro de contos que acontecia antes. E aí eu falei, não, sou muito ansiosa, quero continuar com a história. Ok, aparece, eu li por último o livro da Lâmina da Assassina. E sim, aparecem personagens que ajudam ela lá pra frente, na história real, na história oficial, né? E eu acho que talvez possa ter mudado, sim, a forma como eu enxerguei o livro em si. Mas é um livro que eu dou 4 estrelas, é um livro muito legal, com todos os contos. A gente descobre como é a dívida e o que ela fez pra todos eles, a dívida em si de vida, pra todos eles irem ajudar ela durante a guerra. É um livro que eu gosto muito, mas não é meu favorito da saga. Na verdade, eu acho que é o meu menos favorito. Justamente, acho que por ler depois e por seus contos, não sei, alguma coisa ali não... Sabe quando você não se identifica tanto com o livro? Então, foi mais isso. Aí teve A Herdeira do Fogo, pra mim é 5,
que a gente vê de fato ela se tornando aquilo que ela tinha maior medo de ser e se entregando aos poderes e virando cada vez mais forte. Ela já era uma protagonista extremamente forte, e ela fica mais forte. Ela é a melhor protagonista que tem. Sim, tem algumas coisas que, tipo, eu fico meio... Cara, custava falar. Eu me estresso porque ela faz planejamento, ela não conta pra ninguém do livro e ela não conta nem pra gente. Então a gente descobre em cima da hora. E eu fico, tipo... Não sei. Isso tudo bem acontecer, só que aí a gente parte pra... Esse personagem fica assim, fica meio... Não sei se eu gosto dela. Só que ela dá meio que motivo pra você não saber se você gosta dela ou não, às vezes, entende? Tipo, pra esse personagem que não sabe o que tá acontecendo, porque ela simplesmente não quer falar o que tá acontecendo. Então, acho que tem isso também. Mas eu gosto muito da protagonista. Muito da protagonista. Ela é perfeita, perfeita. Não tem zero erro ali. Então, pra mim, esse livro é 5 estrelas. A gente também conhece o Rowan, que é... Ele tá no meu top 3. Ele é perfeito. Ai, incrível. O Rowan é perfeito. E ele é o protagonista masculino, né? Assim, parceiro, no caso, né? Da nossa protagonista feminina. Aí a gente tem Rainha das Sombras, que é 5 estrelas. Máximo, é perfeito esse livro. Esse livro é incrível. É incrível. Porque não é nem que é plot, mas não é plot. É aquele negócio que eu falei. Tem momentos que a gente fica com raiva dela por ela não falar o que tá planejando. Só que nesse livro ficou tudo perfeito. Ela fez isso. E você vai se entretendo com a história. Esse livro é incrível. Esse livro é muito bom. Ela fala assim, vai se ferrar e se torna quem ela realmente é, entendeu? Ela se torna quem ela nasceu pra ser. Aí temos o Império de Tempestades, que é 5. Nota 5. 5 estrelas. É incrível também. Eu acho que é o meu livro favorito. Quer dizer, ele compete muito com o Reino de Cinzas, porque eu também amo o Reino de Cinzas. Ai, que complicado. Que complicado. Eu amo. Então, Império de Tempestades, nota 5. É perfeito. No fim, a gente chora, a gente sofre um pouco, mas aparece em Império de Tempestades um dos meus casais favoritos literários, assim. E eu amo eles são perfeitos. Ai, como eu amo! Aí a gente tem Torre do Alvorecer, que eu dou 4,5. Eu amo Torre do Alvorecer. Ao contrário de muita gente, eu adoro Chaol. Eu adoro Chaol. Pra mim, a redenção dele... Ele não tinha feito uma cagada gigantesca, que nem a Nesta, vamos ser sinceros. Ele nunca tratou ninguém mal. Mas pra mim, a redenção dele como personagem é muito, muito bem construída. Muito bem construída. E, como eu falei já anteriormente, eu sou hipócrita. Então, gente, é isso, entendeu? Eu adorei Império de Tempestades. Eu adorei Torre do Alvorecer. Pra mim, é um baita livro. A única coisa que me fez dar 4,5 é porque eu ficava meio tipo, putz, vou ter que ler mesmo esse capítulo nos povos da Nesrine. Porque o começo dos povos dela, quando ela ainda tá lá na cidade e tal, é meio chato, é meio maçante, é tipo ela com a família dela e tal. Eu não queria ver isso, porque eu tava sofrendo, eu queria ver o que tava acontecendo ali, entendeu? Queria ver o desenrolar da história e tal. Então, tipo, foi uma coisa meio... Ai, vou ter que ler isso. Só que no fim, quando ela, tipo, vai, de fato, dar uma viajada, quem leu sabe, é incrível. É incrível. Então, tipo, eu comecei a realmente gostar muito dos povos dela, mas só lá pro fim. Então me faz dar um 4,5, porque eu ficava tipo, putz, vou ter que ler isso e tal. Aí eu fechava o Kindle e falava, vai, vou esperar um pouco. Esperar um pouco, que eu não tô muito afim de ler isso agora. Então, tipo, só disso, uns 4,5. Mas, tirando isso, é um livro muito bom. Eu adoro a redenção do Chaol, eu adoro o fato dele encontrar alguém de verdade. Ele... se conhecer de fato, porque assim, o que eu acho muito dele é que ele cresceu acreditando em uma coisa, o mundo dele virou de cabeça pra baixo com ele, tudo que ele acreditava e conhecia e de fato tinha fé, acabou, entendeu? Então assim, ele errou, teve muitas falas dele que eu não gostei, só que ao mesmo tempo que eu não gostei, eu consegui entender o lado dele. Tipo, aquela fala dele chamando ela de monstro foi horrorosa. Só que a gente tem que entender que, tipo, eu me coloco ali. Eu falei, eu sou hipócrita. Se fosse esse personagem, eu já estaria massacrando. Mas como eu gosto dele, né, a gente vai nessa. Tipo, se você tá acabado, morrendo, vendo seus amigos, tipo, sendo destruídos, você vê seu melhor amigo preso, eu acho que talvez a gente fale coisas no calor do momento
que não deveriam ser ditas. Ponto. Isso é o tempo inteiro. O negócio é, se você tá de cabeça quente, não tome decisões, não brigue, não fale, porque você vai falar coisas que você vai se arrepender depois. E depois que sai da sua boca, não tem mais o que fazer, entendeu? Aí já é tipo uma arma contra... Você já literalmente atirou no peito da outra pessoa, porque palavras doem demais, entendeu? É isso. Mas, de fato, é um personagem que eu gosto muito da redenção dele. No fim, eu termino amando o personagem e amando a parceira dele na saga também. E o último livro é Reino de Cinzas, que é 6 estrelas. 6 estrelas, porque é um livro incrível. Que a gente vê... É sofrimento do início ao fim, tá? Não tem um momento de felicidade no livro. A gente chora também no livro. Eu chorei bastante nesse livro, porque eu sofri muito com a morte de alguns personagens. Mas é numa guerra, a gente tem que entender que na guerra pessoas morrem. Personagens favoritos também. Então, não tem nem muito o que falar, né? Só 5 estrelas, porque é um livro muito bom. E como eu queria que tivesse um POV do tipo, 2 anos depois, com todo mundo sendo feliz, com eles tendo filhos. Ai, que sonho! Eles tendo filhos. Aí os outros também tendo filhos. Aí eles vivendo felizes para sempre. Eu queria um livro. Eu queria um livro dos 2 personagens, tipo, do casal principal com os outros casais também, tipo, intercalando. Ai, como eu queria um livro disso. Ai, eu amo esses casais. Elas arrasaram. Eles arrasaram. A Sarah J. Maas arrasou na escolha de casais dessa saga. Arrasou. Foi incrível, foi impecável. Impecável. E o último livro foi Amor Impróprio. Um romance que 2 personagens principais se encontram, que vivem um amor, mas que aos poucos se mostra um amor inquieto, desconfortável e tóxico, de fato. Então, mas é um livro, é uma escrita muito boa, que te prende do começo ao fim. É um livro que vale muito a pena ler. Foi o último livro que eu li em 2025. E é isso, é um livro muito bom, realmente vale muito a pena ler. Esses foram os livros lidos em 2025. Espero muito que vocês tenham gostado. Não me julguem muito caso a opinião de vocês seja contrária da minha, mas comentem aqui nos comentários, né? O que vocês acharam e tal livro que eu falei, tipo, não, mas vocês adoraram. Então comentem a sua opinião de vocês pra gente ter uma troca super gostosa, super legal. E curtam, se inscrevam no canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo.